Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Beatriz. E hoje eu queria falar com vocês sobre uma data muito legal. No dia 18 de abril, que já passou, é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. Vamos descobrir um pouquinho sobre essa data, sobre o que ela quer dizer? Vamos lá! Primeiro de tudo, é interessante a gente investigar como o livro surgiu. De onde que vieram os primeiros livros? Bom, primeiro de tudo, que vamos voltar lá muito tempo atrás, quando a gente ainda era os homens das cavernas. E a gente não tinha escrita ainda. Então, como a gente fazia para se comunicar além da fala? Como a gente deixava registrado as coisas que a gente via? Bom, são as pinturas na parede, né? As pinturas rupestres. Então, os homens da caverna, os neandertais, eles desenhavam nas paredes as coisas que aconteciam no dia a dia deles. Então, eles desenhavam as caçadas, eles desenhavam os animais que eles viam, as festas, e não tinha escrita ainda, então era só desenho. Já pensou um mundo só de desenho? Então, depois disso, os sumérios inventaram a primeira escrita cuneiforme, que é uma escrita diferente da nossa, claro, mas foi a primeira escrita parecida com o que a gente tem agora, tá? Eu vou deixar a imagem para vocês verem como era a escrita deles. Cada desenho desses é como se fosse uma letrinha, tá? Então, os sumérios inventaram a escrita e aí surgiram os primeiros livros. Mas como que eram esses primeiros livros? Bom, os primeiros livros, eles eram feitos em pedras ou tábuas de argila. Então, o escritor tinha que ir lá, pegar o martelinho e martelar cada letrinha que ele queria colocar lá na tábua, na pedra. Por exemplo, os 10 mandamentos foram todos feitos na pedra, não é mesmo? Eu acho que esses eram os livros mais complicados, porque pensa, uma tábua, uma pedra uma tábua de argila, as pedras são muito pesadas. Então já pensou você tendo que carregar a pedra de um lado para o outro? Já pensou se a gente tivesse que ir para a escola com uma pedra para a gente fazer lição? Eu acho que não ia ser legal. Justamente pela pedra, pela tábua de argila ser muito pesada, foi que surgiram os primeiros papiros, tá bom? Papiros é um cilindro de folha e ele é muito mais fácil de transportar, ele é muito mais leve. Quem usava os papiros, eu vou deixar as fotos dos papiros aqui, eram os egípcios, lá do Egito, e os romanos. Os romanos usavam muito os papiros. A maior biblioteca do mundo antigo ficava em Roma, que foi a Biblioteca de Alexandria. Tinha mais de 700 mil livros, só em papiro. É muita coisa. Então, vamos recapitular até aqui, tá bom? Os homens da caverna ainda não escreviam, eles só desenhavam. Os sumérios inventaram a primeira escrita e a partir disso foram surgindo os primeiros livros. Então, os primeiros livros eram em tábuas ou em pedras. Como isso não era nada prático, imagina só ficar carregando uma pedra de um lado para o outro. Surgiu os papiros, que é uma folha muito mais leve e era enrolada, então os papiros ficavam todos em rolinhos. Quem usava os papiros eram os egípcios, os romanos e os gregos, tá bom? E lá em Roma fica na Itália, tinha a maior biblioteca da antiguidade, do mundo antigo, que era a Biblioteca de Alexandria. Mais de 700 mil livros lá, todos os livros em rolo de papiro, tá? Não é o livro ainda do jeito que a gente conhece, é o livro de papiro. E aí, alguns anos depois, muitos anos depois, na verdade, na Idade Média, todo mundo que tinha dinheiro, todo mundo que era de uma classe boa, os ricos, eles tinham que ter conhecimento. Então, para ter conhecimento, precisava ler muito livro.
E aí surgiu outra invenção muito importante para os livros, que foi a impressão. Mas não a impressão como a gente conhece agora. Não tô dizendo que lá na Idade Média tinha impressora, né? A impressão daquele tempo era feita como um carimbo. Então era assim, eles escreviam tudo numa madeira, e aí eles mergulhavam essa madeira em tinta, e depois eles carimbavam no papel. E aí eles faziam esse processo várias vezes, para ter várias páginas. E depois eles costuravam as páginas na ordem correta, tudo junto. Então esses primeiros livros eram muito difíceis de fazer e era muito caro. Então só quem podia ter esses livros eram as pessoas muito ricas, eram os reis, as princesas, os condes, tá bom? Além dos livros de conhecimento geral, livros de história, os primeiros livros de literatura, livros sobre os outros povos, eles também tinham um livro muito importante, que foi o primeiro livro de todos, que é a Bíblia, tá bom? Então, como as pessoas pobres poderiam ter acesso à Bíblia, por exemplo. Era assim, elas tinham que ir até a igreja, na igreja só o padre tinha a Bíblia. Aí o padre lia a Bíblia para todo mundo, e assim todo mundo ouvia a história da Bíblia. Só que assim, gente, é justo que só as pessoas ricas tenham acesso aos livros? Eu acho que não, né? Não é justo que só as pessoas com dinheiro possam ler. E foi a partir disso que a gente teve outra invenção muito importante. Então, em 1440, tendo em mente que ele queria fazer mais livros e que fosse um processo mais barato, porque era muito caro, Johann Gutenberg inventou a prensa de tipos móveis. O que é essa prensa de tipos móveis? Foi como se fosse a primeira impressora do mundo. Na verdade, é um carimbo, e esse carimbo era feito nas folhas. Mas era um processo que era muito mais barato do que você pegar cada tábua de madeira para colocar lá e fazer as páginas, tá bom? A prensa de tipos móveis, ela revolucionou a difusão dos livros. Ela revolucionou que os livros conseguissem ser espalhados para todo mundo conseguir ter livros. E assim os livros foram evoluindo até a gente ter os livros que a gente tem hoje. Nós temos livros de romance, livros de drama, livros de terror. A gente tem livro para todo tipo de leitor. E o livro é muito importante, porque é a partir do livro, a partir da leitura do livro, que a gente pode conhecer outras histórias, outras realidades, outras pessoas, outras culturas, sem sair do nosso sofá, sem sair da nossa cama, só lendo. A gente exercita a imaginação, né? E com certeza a gente aprende muitas coisas. Agora que a gente já entendeu de onde que vieram os livros, vamos falar desse dia 18 de abril, que é o Dia Nacional do Livro Infantil aqui no Brasil, tá? Então, essa data foi escolhida porque nesse dia, 18 de abril de 1882, nascia o escritor Monteiro Lobato, e o escritor Monteiro Lobato é considerado o pai da literatura infantil brasileira. Mas por que, professora, que ele é considerado o pai da literatura infantil brasileira? Bom, gente, principalmente porque ele foi um dos primeiros a escrever para o público infantil, porque ele achava que as crianças tinham que ter histórias para elas, não só as histórias de contos de fadas, mas livros que fossem voltados para elas aprenderem outras coisas. Então, foi assim que ele criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Todo mundo conhece o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Muita gente pode pensar que são só desenhos, mas não são só desenhos, são livros, né? E são livros muito importantes. Então a gente tem o Saci, As Memórias da Emília, A Viagem ao Céu, A Caçada ao Pedrinho, Emília no País da Gramática, A Aritmética de Emília, de Emília, Geografia de Dona Benta. A gente tem uma série de livros infantis escritos pelo Monteiro Lobato, que revolucionaram a nossa literatura infantil aqui no Brasil, tá? Mas mais do que só homenagear o Monteiro Lobato, que é importantíssimo, tá bom, para nossa literatura,
No dia 18 de abril, a gente celebra a literatura infantil brasileira como um todo. Ou seja, todos os autores e autoras desse gênero, todos os livros de literatura infantil. E não só o Monteiro Lobato. É que o Monteiro Lobato é o mais lembrado, né? Ele é o pai. E vamos dizer assim que ele é o rei da literatura infantil aqui no Brasil. Agora que você entendeu da onde vieram os livros e o que é comemorado no dia 18 de abril, você pode me responder a questão. Por que é importante que a gente leia? Por que é importante a gente ler livros e não só assistir desenhos, não só assistir filmes? Por que a leitura é importante? Gente, apesar dos desenhos, dos filmes também serem muito importantes pra gente, os livros, a leitura é essencial. Porque sem a leitura a gente não exercita o nosso cérebro, tá? E os livros levam a gente para lugares muito diferentes, para culturas muito diferentes e nos ajudam com a nossa imaginação. Quando a gente assiste um filme, a gente já vê o personagem lá. Se a gente tivesse o filme e ver a Emília, como é a Emília? A Emília tá lá já no filme, então eu não preciso imaginar como é a Emília. Agora, se você vai ler o livro, você vai precisar imaginar como é a Emília, como é a Narizinho, como é o Pedrinho. Então, por exemplo, a professora Beatriz pode imaginar que a Narizinho é super alta e muito bonita, e tem o narizinho arrebitado. E você pode imaginar que a Narizinho tem o narizinho arrebitado, mas ela não é tão alta, ela é mais baixinha, ela tem um cabelo mais longo, tá bom? Então, quando a gente lê um livro, a gente tem a possibilidade de imaginar, de ir mais longe com a nossa mente. E eu acho que isso é super divertido, né? Todo mundo que gosta de ler, eu sei que vocês gostam de ler, sabe o quanto que é divertido poder imaginar todas as cenas que a gente tá lendo ali. É muito legal, é como se fosse um filme mesmo na nossa cabeça. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo vai ter uma lista de atividades e de recomendações também de livros de literatura infantil muito legais, livros brasileiros, além dos contos de fada, pra gente sair um pouco dos contos de fada, né? Porque a gente não pode só ler só Branca de Neve, só Chapeuzinho Vermelho, a gente tem que ler outras coisas, a gente tem que ler Sítio do Pica-Pau Amarelo também, né? Que é muito importante, tá bom? Beijinho, tchau, tchau, se cuidem e até logo!